Hoje eu irei falar com você sobre o vírus mais antigo e perigoso da humanidade. Um vírus que muitos não se previnem contra ele e até mesmo várias pessoas o desconsideram. Uma moléstia que, contudo, tem ceifado a vida de milhares de pessoas nos últimos milênios. A paz de Deus e a bendita graça do Senhor Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Einar. Este é um canal de opinião, reflexão e análises bíblicas. Desde o começo desse mundo em que vivemos, nós temos sido acometidos por vários males, vírus, moléstias e doenças. Nos últimos séculos, muitas pessoas têm perdido a vida em circunstância de vírus. Isso não é novidade. Porém, o ano de 2020 começou conturbado com o surgimento desse novo vírus. Até então, no seu começo, não se esperava que iria tomar proporções mundiais. A China sendo o epicentro dessa doença, os cientistas fizeram de tudo para descobrir a origem desse vírus e, após muitas pesquisas, descobriram que se tratava de uma bactéria em forma de uma coroa que causa a síndrome respiratória aguda grave, uma variação de um vírus que já havia tirado a vida de muitas pessoas no começo do ano 2000. O novo vírus de 2020 virou uma pandemia e se alastrou para o mundo inteiro. Se espalhou incontrolavelmente, tirando a vida de mais de 300 mil pessoas. O Covid-19 realmente é uma doença assustadora, mas contudo, existe um vírus que ainda consegue ser muito pior, uma doença milenar que ainda tem mais poder mortal que a própria Covid-19. Você deve estar se perguntando, mas como assim? Que vírus é esse? Calma que eu já vou chegar lá. A atitude irresponsável de um homem e uma mulher desenvolveu e desencadeou esse vírus há milhares de anos. Não houve um plano imediato para se protegerem deste mal. Todos foram infectados a partir desse dia. E o antídoto, o remédio contra esse vírus, só foi disponibilizado às pessoas depois de um longo período de tempo. Mas, irmão Carlos Einar, que vírus é esse? O vírus espiritual chamado pecado. O pecado entrou no mundo, afastando as pessoas do Pai Celestial, assim trazendo morte e separação. E o Senhor Jesus é o remédio que Deus providenciou para poder reverter esse quadro. Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O pecado é um vírus mortal que pode ser curado com um remédio gratuito, que é a justificação pela redenção da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como um vírus que se espalha por um único indivíduo, o pecado de Adão se espalhou para toda a humanidade. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Passou Adão ser o primeiro a transgredir e desobedecer às ordens de Deus. A morte, que foi o castigo recebido pelo seu pecado, passou a todos os homens e mulheres. Deus teve um plano original. E o plano de Deus não era que o homem viesse a morrer. Deus não fez o homem para morrer. O propósito de Deus com o primeiro casal e com a sua descendência foi a vida eterna. Mas a consequência da escolha deles foi a morte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos vendo no mundo a preocupação das autoridades governamentais em relação aos problemas e estragos causados por esta pandemia. No entanto, as pessoas que estão no mundo ainda vivendo no pecado em si,
não se dão conta que estão em grande perigo espiritual. Correm perigo de morte. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então veja o perigo que as pessoas que ainda estão no pecado, com esse vírus maldito que iniciou lá no Jardim do Éden, estão vivendo uma vida que as pode levar à separação, condenação e morte eterna na presença de Deus. Os cientistas e os profissionais da saúde estão trabalhando intensamente à procura de uma vacina contra a Covid-19. E quando essa vacina for disponibilizada no mercado, com certeza haverá uma grande correria e procura para este remédio. E em relação ao vírus do pecado, há 2000 anos atrás, Deus, ele disponibilizou para toda a humanidade o remédio que é Cristo Jesus e o seu sangue derramado. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente sem procurar o antídoto, o remédio que lhes pode dar, depois da morte, na ressurreição, a vida eterna com Jesus Cristo. Se você vai até a Cristo e reconhece que você tem esse vírus do pecado em você, você recebe o perdão e a justificação da parte de Deus. Aquele que quer ser curado do pecado, além de buscar o perdão do Senhor Jesus, ele tem que entrar na luz. 1 João capítulo 1, versículo 7, é explícito isto. Eu vou ler aqui para vocês. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o sangue do Senhor Jesus é regeneração, é perdão, é purificação, é justificação na presença de Deus. E ainda o melhor de tudo, que o sangue de Jesus Cristo nos cura da nossa imperfeição herdada do nosso primeiro pai Adão. Você pode até se perguntar, mas se depois de eu aceitar a Cristo, obedecer a Deus, será que eu vou conseguir resistir o pecado? O salmista Davi, ele nos deu um conselho. O que fazermos para não pecar contra Deus? Vamos ler Salmos capítulo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então o segredo para você não pecar é ler a palavra, ouvir a palavra e guardá-la dentro do teu coração. Mas se você faz um propósito de ser liberto ou liberto do pecado, mas não ora, não ouve a palavra, não lê a palavra, não se consagra, com certeza você não estará preparado ou preparada para vencer o pecado quando ele bater à sua porta. Para aquele que acha que Jesus Cristo é só uma vitamina para sustentar os que estão de pé, os que estão com boa saúde espiritual, está enganado. O Senhor Jesus também é remédio e é cura para aqueles que estão no pecado. Vamos ler Lucas capítulo 5, versículo 30 e 31. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Para você que está me assistindo e está com o vírus do pecado, procure o médico Jesus Cristo, que ele tem poder de curar a tua doença espiritual. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o teu like, que isso é muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, eu convido a você a inscrever-se, clicando no botãozinho inscreva-se e não esquecendo de clicar no sininho das notificações, na opção receber todas as notificações de vídeo, para que você possa receber mais vídeos importantes da palavra de Deus, como esse que você está assistindo. Termine esse vídeo te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração.
Deus que abençoe, até um próximo vídeo. Estamos juntos até depois do fim. Um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você quer uma dica para mudar de vida, transformar a sua vida financeira? Fique com as dicas do irmão Clayton Leite. A paz de Deus a todos, tudo bem com você? Eu sou o Clayton Leite. Há algum tempo atrás eu mostrei para você como comprar um produto a R$8 e ter lucros significativos revendendo esse produto por R$199. Uma ideia que dá certo e eu ajudei mais de 10 mil pessoas. Você, inclusive, pode ser uma delas. Mas agora eu quero convidar você para clicar no primeiro link aqui na descrição para você acessar o meu canal e ver como eu consegui faturar mais de R$20 mil nos últimos 30 dias utilizando apenas o meu celular. Apenas com o meu celular eu consegui faturar mais de R$20 mil nos últimos 30 dias. O link para acessar o meu canal está aqui na descrição, é só você clicar e aproveitar essa ideia, assim eu consigo te ajudar também da melhor forma possível. Deus te abençoe grandemente, sucesso para você e acesse o link aqui na descrição.